Olá, meus amigos, estamos aí nos encontrando para a gente avançar um pouquinho sobre a resolução do CNJ, né, que trata da audiência de custódia, mas agora especificamente a gente tratando dos protocolos, né, referidos na própria resolução. Então põe na tela aí para a gente protocolo 1, olha dos assuntos aí que ele traz, né, que vem aí juntos com as disposições da resolução. Então ela vem aqui, ó, primeiro, com o processo, ela vem com vários tópicos, e é interessante porque vários remetem a outros institutos aí do processo penal, do penal, né, e aí a gente vai abordando. Então, procedimentos para aplicação e o acompanhamento de medidas cautelares diversas da prisão. Então nós temos lá no Código de Processo Penal, no artigo 319, as medidas cautelares. Então, se forem medidas cautelares apresentadas, né, realizadas em relação aos presos, né, seja decorrente de flagrante, prisão preventiva, prisão temporária, de decisão definitiva, que aí não vai caber a audiência, não vai caber as medidas cautelares diversas da prisão, porque aí já é cumprimento, mas não prisão em flagrante, prisão preventiva e temporária, aí qual é o procedimento que o protocolo traz. Então, olha lá, esse documento tem por diversas da prisão. Beleza. Para os custodiados apresentados nas audiências de custódia. Ok. As cautelares introduziu no ordenamento jurídico penal as modalidades alternativas ao encarceramento provisório, que são as do 319. Com a disseminação das audiências de Também menores são os índices de reincidência quando os réus não são submetidos à experiência da prisionalização. Então aqui uma afirmação, né? Menores os índices de reincidência quando os réus não são submetidos à experiência da prisionalização. Aqui caberia trazer quais os dados estatísticos com relação a isso, qual o estudo que foi feito, de onde se tiram esses dados, porque essa afirmação aqui tem que ter fundamento. Não basta só dizer que reduz o índice e pronto, cadê? Tem que ter aí a base empírica, os estudos científicos que não são simples de fazer, até porque agora é que o CNJ está vendo aí a questão dos cadastrando os presos nas unidades da federação. Mas está aí essa afirmação. Então, o cárcere reforça o ciclo, pode continuar na telinha para a gente, o cárcere reforça o ciclo da violência ao contribuir para a ruptura dos vínculos familiares e comunitários da pessoa privada de liberdade, que sofre ainda com a estigmatização e as consequentes dificuldades de acesso ao mercado de trabalho, ampliando a situação de marginalização e as chances de ocorrerem novos processos de criminalização. Beleza, tá lá. É um entendimento da resolução aí de criminalística. Vamos ver. Apesar desse cenário, o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, opa, que coisa concreta, ó. Então, o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, 2015, consolidado pelo Departamento Penitenciário Nacional, aponta que 41% da população prisional no país é composta por presos sem condenação, ou seja, aguardando aí o trânsito em julgado, prisão preventiva, prisão temporária. Então, esse aqui é um dado relevante, quase 40% que aguardam privados de liberdade e julgamento do seu processo. A esse respeito, uma pesquisa publicada pelo IPEA, também em 2015, sobre a aplicação de penas de medida alternativa, aponta que em 37, então está lá o IPEA, 2015,
97,2% dos casos, os réus tiveram preso provisoriamente, não teve condenação à prisão ao final do processo. Então, em tese, aquele período ali que ele ficou preso preventivamente não se justifica. Por quê? Porque se ao final não vai ter uma pena privativa de liberdade, por que ele vai aguardar o processo privado da liberdade? Então, é um dado relevante aqui, 37,2% ao final não vai ser condenado à pena privativa de liberdade. Beleza. Resultando ou absolvição ou condenação apenas restritiva de direitos em sua maioria, que aqui deve ser a grande, né? São as substituições, então penas restritiva de direitos, em sua maioria. A pesquisa confirma no país diagnósticos de observadores internacionais quanto ao sistemático, abusivo e desproporcional uso da prisão pelo sistema de justiça. Então, reconhecendo que aqui tem um uso sistemático, abusivo e desproporcional das prisões provisórias. Então, aí, né, os observatórios internacionais já apontando. As medidas cautelares devem agregar novos paradigmas à sua imposição, de modo que a adequação da medida se traduza na responsabilização do autuado, assegurando ao mesmo tempo condições de cumprimento dessas modalidades, né, com autonomia e liberdade, sem prejuízo do encaminhamento a programas e políticas de proteção e inclusão social já instituído e disponibilizado pelo poder público. Então, além de não só não prender, está aqui uma recomendação que o Estado promova, vamos dizer assim, a reintegração, a reinserção do sujeito no âmbito da sociedade aí, com atividades lícitas, né? O que muitas vezes é complicado porque a gente acha, às vezes, o criminoso é um ser, né, tadinho, é o pobrezinho, mas é um ser racional, porque o que é o direito penal? No direito penal a gente tem condutas proibidas que o sujeito, ao escolher violar aquela regra, ele está assumindo um risco. Risco de quê? De ter a sua pena privativa de liberdade reinserida. Então, é uma forma de tentar modificar esse entendimento do sujeito para que ele não volte mais a pensar dessa forma. Ou seja, porque o crime é o caminho mais rápido para um resultado. Você encurta o caminho que a maioria da população ela percorre para ter um bem, para ter um pleito atendido. Ele faz isso por meio do caminho mais fácil, que é o caminho proibido. Então, é uma questão de escolha. O criminoso é um ser racional em cada modalidade aí delitiva. Ele usou a razão. Então, tá lá, são medidas que tem que mudar esse pensamento, que a gente sabe que é complicado, porque isso às vezes vai de educação. Se a gente investisse em educação pesadíssima, daqui a uns 200 anos você teria aqui um reflexo nessa diminuição aqui, porque é o que faz mudar o sujeito, é a questão da ética, desde a infância já tem que estar aprendendo esses pilares aí. Então olha lá, nesse sentido, conforme previsto nos acordos de cooperação 5, 6, 7, vai marcar texto. Aí. O Departamento Penitenciário Nacional, né, e junto com o CNJ, vão criar esses manuais de gestão dessas práticas, com indicação de metodologias, como que é a aplicação, e também de acompanhamento dessas medidas. Tá aí.
Ainda de acordo com os acordos de cooperação, as medidas cautelares diversas da prisão deverão atentar às seguintes finalidades. Então, olha as finalidades das medidas cautelares diversas da prisão, sabendo que algumas elas vão repetir o que a gente tem lá no Código de Processo Penal já. Então, medidas cautelares diversas da prisão. Quais são as finalidades? Vamos a ela aqui. Vamos a elas. Então, olha lá. Primeiro, promoção da autonomia de vontade, a questão de escolha, e da cidadania da pessoa submetida à medida. Cautelares buscam o oposto, você está vendo aí, que é a inserção, né, do sujeito com a comunidade, com a participação da vítima, para que o sujeito não volte ali a delinquir. Vamos lá, tópico 2, diretriz para aplicação e acompanhamento das medidas cautelares diversas da prisão. Então aqui diretriz tanto para aplicar, o que vai considerar, quanto para acompanhar as cautelares diversas da prisão. O que o CNJ aí no protocolo nos diz? Olha lá, de forma a assegurar os fundamentos legais e as finalidades para o juiz deve observar as seguintes diretrizes. Primeiro, reserva da lei ou legalidade. Claro, isso aqui é o básico, né? Tá lá, reserva da lei ou legalidade. A aplicação e acompanhamento das medidas cautelares diversas da prisão devem se ater às hipóteses previstas na legislação, não sendo cabíveis aplicações de medidas restritivas que extrapolem a legalidade. Isso aqui estava acontecendo o quê? Porque o artigo 319 ele vem com a indicação de quais medidas cautelares diversas da prisão. E ela vem em lista. Tinha juiz aplicando outras. Ah, essa aqui eu não acho suficiente, eu quero outra, que ele criasse, que ele determinasse. Não pode, tem que ter a expressa previsão legal. Então, o rol das medidas cautelares diversas da prisão, o que a gente tem é um rol exaustivo, um rol taxativo, números clausos. O juiz não pode criar medida cautelar diversa da prisão que não esteja amparado no artigo 319. Pronto, isso aqui é importantíssimo, pode destacar bem essa reserva da lei ou da legalidade. E aí, para fazer um link lá com o seu CPP, o rol que ali se encontra é um rol taxativo, ou seja, exaustivo, ok? Subsidiariedade e intervenção penal mínima. Olha lá, essa questão da subsidiariedade é interessante. Intervenção penal mínima. É preciso limitar a intervenção penal ao mínimo e garantir que o uso da prisão seja um recurso residual junto ao sistema penal, privilegiando outras respostas aos problemas e conflitos sociais. Ou medidas cautelares que imponham restrições à liberdade. Aqui eu deixo um questionamento que é o seguinte, a questão da intervenção penal mínima, porque o que a gente tem? O legislador é que escolhe o que é ou não punido como infração penal. Então aqui seria um comando para o legislador, porque aqui não é para o legislador que ele está falando, é para o juiz. O aplicador da medida cautelar diversa da prisão, mas quando vê aqui que a subsidiariedade de intervenção penal mínima é um comando que deveria ser mais dirigido ao legislador. Então, vamos revisar todo o Código Penal para ver que condutas ali não vão ser punidas com crime, porque o que acontece? Lá tem a punição da pena, né? Tem as hipóteses de, depois que tem a aplicação da pena, substituir por restritiva de direito ao final do processo, tanto que nós
justificadas. O que acontece é que, para decretar essa medida, tem que ver, analisar cada caso concreto, se não vai ser recomendável as cautelares. A prisão preventiva ela passa a ser subsidiária, aqui sim. Então, aqui na intervenção penal mínima, é nesse sentido aqui que dirige ao aplicador da cautelar privativa, da cautelar substitutiva da prisão, que é o quê? Vamos prender esse sujeito ou não? A regra é não prender. Então, o juiz teria que analisar cada cautelar recomendável desde já preventivo, ele já decreta. Então, olha lá, mais uma, presunção de inocência. Essa é forte, tá lá e é uma das principais aqui que justifica as cautelares. Então, a presunção da inocência deve garantir às pessoas o direito à liberdade, à defesa e ao devido processo legal, devendo a prisão preventiva Então, a princípio, nada durante o processo. Porque se não vai ter cautelar, né? Se não vai ter a preventiva, não vai ter cautelar diversa, elas são de forma residual. A regra é também com relação às cautelares, as medidas cautelares diversas da prisão, elas não serem aplicadas. Então, o sujeito praticou o fato, fica ali aguardando o trânsito em julgado. A concessão da liberdade provisória, sem ou com cautelar diversa da prisão, é direito e não benefício. Então, direito da pessoa, essa liberdade provisória, sem ou com cautelar diversa da prisão, devendo sempre ser considerada a presunção de inocência das pessoas acusadas. Dessa forma, a regra deve ser a concessão da liberdade provisória, sem a aplicação de cautelares, ou seja, não vai ter nenhuma obrigação aqui com o processo. O que são as cautelares? Proibir contato de determinada pessoa, proibir frequentar determinados locais, pagar fiança, né, monitoração eletrônica, recolhimento domiciliar. Então, pelo protocolo aqui, demonstra o entendimento do tribunal, a regra é nada, não tem nenhuma cautelar. O sujeito fica aguardando o processo de liberdade mesmo, sem qualquer vinculação com o processo. Resguardando esse direito, sobretudo em relação a segmentos da população mais vulneráveis a processos de criminalização e com menor acesso à justiça. Também aqui, diretrizes, né? Dignidade e liberdade. A aplicação e o acompanhamento das medidas cautelares diversas da prisão devem primar pela dignidade e liberdade das pessoas. Esta liberdade pressupõe participação ativa das partes na construção das medidas, garantindo a individualização, a reparação, a restauração das relações e a justa medida para todos os envolvidos. Individualização, respeito às trajetórias individuais de cada um, né, um tratamento aí individualizado para o comportamento de cada um das pessoas. Pessoais dos sujeitos, destituindo as medidas de um sentido de mera retribuição sobre atos do passado, incompatíveis com a presunção de inocência assegurada constitucionalmente. É necessário promover sentidos emancipatórios para as pessoas envolvidas, contribuindo para a construção da cultura da paz e para a redução das diversas formas de violência. Ok? Então,
Importante aí consideração das trajetórias individuais. Respeito e promoção das diversidades. Na aplicação e no acompanhamento das medidas cautelares diversas da prisão, o Poder Judiciário e os programas de apoio à execução deverão garantir o respeito às diversidades geracionais, sociais, étnico-raciais, de gênero, sexualidade, de origem e nacionalidade, renda e classe social, religião, crença e outras, entre outras. Aí. Então, respeito e promoção das diversidades. Responsabilização. Então, aqui diretrizes também a serem observadas. Olha lá, as medidas cautelares diversas da prisão devem promover a responsabilização com autonomia e liberdade dos indivíduos. Por quê? Porque muitas das cautelares dependem realmente do sujeito. Não comparecer a determinado local, usar a monitoração eletrônica, recolhimento domiciliar, não ter contato com determinada pessoa, comunicar ao juiz eventual ausência. Então, se baseia na autonomia e liberdade. Se não fizer ali o que foi atendido, pode o juiz ou cumular a medida, ou substituir, ou até mesmo decretar uma preventiva, ok? Nesse sentido, a aplicação e acompanhamento das medidas cautelares diversas da prisão devem ser estabelecidas a partir e com o compromisso das partes. Tá lá. De forma que a adequação da medida e seu cumprimento se traduza em viabilidade e tenha sentido para os envolvidos. Não adianta botar uma fiança, que é muito comum, às vezes, isso eu via muito isso na prática da Defensoria Pública, era o quê? O sujeito furtava lá R$80, um objeto de valor de R$80. Aí caía na mão do delegado do juiz, bota a fiança de quanto? R$8.000. O cara tá furtando R$80, cara, não vai ter condição de pagar aquilo. Chegava até na audiência, o cara começava a rir quando falava que tinha que pagar R$8.000. Como assim? Como é que eu vou tirar isso? Então, não tem sentido nenhum para ele, às vezes, determinadas valorações de cautelares. Então, tem que ver cada caso concreto, qual a medida cautelar mais efetiva. A fiança era a regra que eles usavam. Mesmo depois, no comecinho, quando veio as medidas cautelares, a justiça usava mais era a fiança. Aí você vê que agora não. Tem que ter um raciocínio sobre a utilização dessas medidas. Ok? Provisoriedade. Olha lá. A aplicação e o acompanhamento das medidas cautelares diversas da prisão devem se ater à provisoriedade das medidas, considerando o impacto dessocializador que as restrições implicam. A morosidade do processo penal poderá significar um tempo de medida indeterminado ou injustificadamente prolongado, o que fere a razoabilidade e o princípio do mínimo penal. Nesse sentido, as medidas cautelares diversas da prisão deverão ser aplicadas sempre com a determinação do término da medida. Isso é importante. Por quê? Porque lá no CPP não fala o prazo dela. O juiz determina. Então aqui vem o CNJ falando, tem que indicar até quando que vai durar essa cautelar. Isso é importante. Além de assegurar a reavaliação periódica das medidas restritivas aplicadas. Então isso é importante, provisoriedade, e o ponto de destaque é isso aí, ó, a indicação para o juiz indicar o término da medida. Ok? Normalidade. A aplicação e o acompanhamento das medidas cautelares, diversas da prisão devem ser delineados a partir de cada situação concreta. Perfeito, como já vimos nas outras diretrizes aí, da individualização. Em sintonia com os direitos e as trajetórias individuais, perfeito, das pessoas a cumprir a medida. Assim, tais medidas devem primar por não interferir ou fazer de forma menos impactante nas rotinas e relações cotidianas das pessoas envolvidas, limitando-se ao mínimo necessário para a tutela pretendida pela medida, sob o risco de aprofundar os processos de marginalização e de criminalização das pessoas submetidas às medidas. Está lá, tentar ao máximo ser uma situação normal, o cumprimento daquela medida cautelar diversa da prisão. Não penalização da pobreza.
Tá lá, ó. A situação de vulnerabilidade social das pessoas autuadas e conduzidas à audiência de custódia não pode ser critério de seletividade em seu desfavor, na consideração sobre a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Então aqui, ó, né, essa vulnerabilidade social não pode ser ali a consideração do sujeito. Então, quais os motivos geralmente para preventiva? Onde é que você mora? Não moro, não tem lugar, sou bicho solto. Ó, você bebe? Até Baigon. Então, assim, essas circunstâncias que é do cotidiano do sujeito, o juiz não pode considerar para poder simplesmente converter o flagrante preventivo. Tem que analisar e afastar a possibilidade de aplicação, por que aquela medida cautelar, naquele caso, ela não é recomendável. Eu, quando estava na defensoria, quando vi essa lei, impetrei alguns habeas corpus, por isso que caiu na mão do juiz, ele simplesmente convertiu o flagrante preventivo dizendo que não eram recomendáveis as cautelares. Mas como assim? Por quê? Qual é? Tem que afastar cada cautelar, por que ela não é indicada? Por que só a prisão preventiva seria ali o relevante? Então você vê que o CNJ reconhece isso aí e vem com diretriz aos julgadores, dando mais argumentos aí, né, aos pleitos, aos habeas corpus e toda a medida para essa discussão da preventiva ou não, ok? Olha lá, continuando. Especialmente no caso de moradores de rua, a conveniência para a instrução criminal, a dificuldade da intimação para comparecimento a atos processuais, não é circunstância apta, olha aí, ó, a justificar a prisão processual ou medida cautelar, devendo-se garantir ainda encaminhamentos sociais, que vai ser o importante, de forma não obrigatória. Não pode obrigar também o sujeito a estar participando. De forma não obrigatória. Sempre que necessários, preservada a liberdade e a autonomia dos sujeitos. Procedimentos para acompanhamento das medidas cautelares e inclusão social. Então tá lá. As medidas cautelares, quando aplicadas, devem atender a procedimentos capazes de garantir sua execuibilidade. Né? Então os procedimentos para acompanhamento das cautelares e inclusão, né? Elas têm que ser exequíveis, considerando o quê? Adequação, está lá já no CPP, adequação da capacidade de se garantir o seu acompanhamento, não adianta decretar-se e depois o Estado não vai ter condição de acompanhar o cumprimento daquela medida. Sem que o ônus de dificuldade na gestão recaia sobre o autuado, localidade para ele estar comparecendo, aquelas filas imensas que eles têm que ver aqui no Distrito Federal, por exemplo, tem esse setor que você vê, às vezes, determinada época do mês, para ter o comparecimento pessoal em juízo, tem um setor que eles, rapaz, dá voltas, passa a tarde toda. É um ônus demais no autuado, cara. Não dá para ficar lá 3, 5, 6 horas esperando para ter audiência. Então o judiciário teria que ser mais efetivo, colocar mais horários, mais possibilidades para fazer a gestão mais eficiente do processo, ok? As condições de capacidade do cumprimento pelo autuado. Então, condições e capacidade de cumprimento pelo autuado. A necessidade de garantia de encaminhamentos às demandas sociais do autuado de forma não obrigatória. Tá lá. Então, necessidade de garantia de encaminhamentos às demandas sociais do autuado de forma não obrigatória. Para garantir a efetividade das medidas cautelares diversas da prisão, cada órgão ou instância deve se ater às suas competências, olha lá, e conhecimentos, de forma sistêmica e complementar. Aí, comunicação entre os diversos órgãos aí, né, que vão estar diretamente relacionados ao atendimento daquela pessoa. Para além da aplicação da medida, é necessário garantir instâncias de execução das medidas cautelares, com metodologias e equipes qualificadas, capazes de permitir um acompanhamento adequado ao cumprimento das cautelares diversas da prisão. Para tanto, caberá ao MJ, em parceria com o Conselho Nacional de Justiça, desenvolver, como nós já vimos, os manuais de gestão, com metodologias, procedimentos e fluxos de trabalho, além de fomentar técnica e financeiramente a criação de estruturas de acompanhamento das medidas, conforme previsto nos acordos aí de cooperação. Nesse sentido, olha lá, as centrais integradas de alternativas penais, os equivalentes, bem como as centrais de monitoração eletrônica, essas já trazidas aí na resolução,
serão estruturados preferencialmente no âmbito do Poder Executivo Estadual, como nós já vimos, está lá na resolução, e contarão com equipes multidisciplinares, perfeito, também reiteradas, às vezes trazido na resolução, né, regularmente capacitados para atuarem no acompanhamento das medidas cautelares. Então você vê que o protocolo ele vem desenvolvendo aí as disposições da própria resolução. Beleza? Vamos fazer o seguinte, vamos tomar um cafezinho e já volta aí para dar continuidade aos procedimentos. Até já.